início, pessoal, todos os colegas, autoridades, todos os colegas, autoridades que compuseram a mesa, expresso a minha alegria de vir a Campinas conversar com vocês e a alegria de rever a cidade, onde uma parte da minha família tem sua origem, onde eu advoguei durante alguns anos e onde tenho alguns parentes que até hoje residem e aqui tiveram toda a sua vida. O tema que me deram, ele poderá ter um interesse relevante no encaminhamento das mesas e dos debates e palestras que serão feitos a seguir. Mas eu, de início, já desde o começo, já antecipo a vocês duas coisas. Uma é que ambos, o meu tema, que se divide em 3 partes, ele implica numa exposição alongada de cada tema. Tanto a parte do licenciamento ambiental, quanto a parte da sociedade de risco, quanto a parte das perspectivas e desafios que decorrem da união desses dois conceitos. Eu achei melhor, então, trazer a vocês noções simples. Essa palestra, então, é não mais que uma introdução a cada uma dessas perspectivas. É como eu vinha pensando no caminho, como a cenoura que se coloca pendurada à frente do burro para fazê-lo andar. E se eu conseguir despertar em vocês a importância, a complexidade, por outro lado a beleza, do que se pensa em fazer e falar, eu acredito que a palestra terá então atingido seu objetivo. Eu trato a palestra em 3 partes. Primeiro eu falo do licenciamento ambiental, em seguida eu falo da sociedade de risco e por último eu falo das perspectivas e desafios do licenciamento na sociedade de risco. Vocês devem ter em conta, em todos os momentos da palestra, o direito ambiental é um direito de intersecção, é um direito de reunião de noções jurídicas, científicas, etc. E é uma intersecção, então, dos 3 aspectos sociais, econômicos e ambientais. A outra questão que vocês devem ter permanentemente, quando nós discutimos aqui, eventualmente nas palestras futuras, é que ele se insere num contexto de desenvolvimento. Desenvolvimento que se pretende sustentável e que nós veremos um pouco mais adiante que consequências isso pode trazer. Nós começamos então pelo licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Sabe-se, aprendeu-se que o desenvolvimento, isto é, as atividades humanas, implicam em algum tipo de desgaste do meio ambiente. E esse desgaste, então, ele precisa ser gerenciado. O gerenciamento, como se imaginou e como temos hoje, é feito, a gestão do risco, a gestão do impacto, a gestão do dano é feito pelo licenciamento ambiental. Ele é previsto, já vinha previsto em leis anteriores, em leis atuais, em resoluções, e é previsto também no artigo 225 da Constituição Federal, que prevê para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, estudo prévio desse impacto. A Constituição não usa o termo licenciamento ambiental, mas decorre da necessidade do estudo prévio, uma vez que não haveria sentido a Constituição exigir um estudo que não fosse analisado e não tivesse consequências. Implicitamente determina, então, que as atividades sejam previamente examinadas e aprovadas pela administração. Assim, esse tipo de atividade e empreendimento se sujeita à licença da autoridade competente, conforme regrado em diversas leis,
seja a Lei 6803/80, a Lei 6938/81, Decreto Federal 99274/90 e as resoluções CONAMA número 1/86, 237/97 e, por último, a Lei Complementar Federal 140/11. Eu me ative aqui à legislação federal, mas há ainda regramentos estaduais e municipais que cuidam desse aspecto. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo regrado pelo direito público e se desenvolve perante um órgão competente integrante do SISNAM, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ele consiste basicamente no pedido de diretrizes que o empreendedor faz ao órgão ambiental, na apresentação de um pedido de licença acompanhado da documentação e dos estudos que o órgão ambiental tiver indicado como necessários, e em seguida na análise do possível pedido de esclarecimentos e complementação pelo órgão ambiental, na realização de audiências públicas quando necessário e na apreciação final do pedido. A licença é expedida em fases. Licença prévia, que tão somente analisa a adequação do empreendimento e aprova suas diretrizes gerais. A licença de instalação, que é o que permite o início das obras e a efetiva intervenção no meio ambiente. E, por último, a licença de operação, que autoriza o início de funcionamento daquela atividade ou empreendimento. Essas licenças, que aí entra o problema da gestão ambiental, elas são concedidas mediante o que se dá o nome de condicionantes. Isto é, o órgão ambiental exige, impõe, requer do empreendedor que modifique seu projeto, que compense, minore e adote posturas que possam, de alguma forma, tornar o impacto ambiental menos impactante ou mais aceitável. Essas licenças são concedidas a prazo certo. Elas podem, então, ser renovadas a pedido do interessado, se atendidas as condicionantes anteriores e as outras que forem feitas. Pode ser suspensa, em caso de desatendimento, as normas legais ou regulamentares, ou revogada, se demonstrada ilegalidade na operação, na expedição da licença, o reiterado descumprimento das normas ambientais ou a impossibilidade de adaptação daquele empreendimento às normas existentes ou as que forem criadas depois. O pedido de renovação pode ainda ser negado pela autoridade nas mesmas situações de ilegalidade e alteração das exigências ambientais e assim por diante. Há uma discussão teórica que eu apenas menciono com os senhores, porque uma parte da nossa plateia é ligada ao ramo do direito. Discutiu-se se essa licença é de fato uma licença em direito administrativo ou uma autorização, uma vez que ela possui algumas peculiaridades ou características de ambos. As autorizações normalmente são permissões, são atos administrativos precários e concedidos de uma forma quase discricionária pela administração. Já as licenças costumam ser atos administrativos definitivos, não revogáveis, salvo em caso de ilegalidade, e que configuram, enquanto a autorização é um ato da administração na sua descrição, a licença é considerada um direito do administrado, desde que atendidas, evidentemente, aqueles requisitos postos na lei. A licença ambiental, ela possui traços dos dois. Ela tem uma parte discricionária, o que se refere à análise da adequação do empreendimento e das questões técnicas envolvidas.
ela é concedida a prazo certo e pode não ser renovada. E, diferentemente das licenças administrativas comuns, podem ser exigidas do empreendedor posturas, adequações e atos posteriores conforme o estado da técnica ou conforme as novas questões ambientais que surjam, assim o exijam. Então, o entendimento atual é que a licença ambiental tem a natureza jurídica de licença administrativa, mas com algumas características próprias. A possibilidade de exigência de um estudo prévio do impacto ambiental e sua análise técnica pelo órgão competente. Essa análise implica no exercício de uma descrição técnica qualificada pelo órgão ambiental, adequada à peculiaridade de cada caso e a ponderação dos interesses contrapostos envolvidos, que seria a melhor forma de preservação ambiental frente à atividade pretendida. Outra característica é que é uma licença que se desdobra em três: a licença prévia, que nós mencionamos, a licença de instalação e a licença de operação, ou pode implicar na emissão de licenças especiais, conforme as características de cada empreendimento. E a terceira peculiaridade dessa licença, talvez a mais importante, é que não assegura ao licenciado a manutenção do status quo vigente ao tempo da sua expedição, pois ela tem prazo de validade e ele se sujeita a novas exigências que possam ser feitas pela autoridade ambiental, seja no curso daquele prazo ou principalmente por ocasião da renovação. Implica, portanto, numa estabilidade temporal por aquele prazo que foi concedido, mas se sujeita às alterações posteriores, tanto legais como as alterações que a situação de fato implica. Algumas questões podem ser esclarecidas em relação ao licenciamento. A Constituição Federal, a lei e o regulamento estabelecem que o empreendedor apresente o estudo de impacto ambiental adequado às características do empreendimento. Não necessariamente o EIA-RIMA, como eu tenho visto frequentemente em postulações em juízo ou em manifestações por aí afora. Há atividades que dispensam a licença ambiental, outras em que a licença é concedida sem o estudo prévio e aquelas em que se exige estudo mais ou menos complexo. Não é correto, portanto, dizer que apenas o EIA-RIMA atenda à lei ou ao regulamento. Outra questão é que o licenciamento ambiental e o estudo prévio são feitos para permitir, não para impedir o exercício de atividade ou empreendimento, como parece ser o entendimento de ambientalistas mais vigorosos. A licença será negada quando o pedido estiver em desacordo com a lei ou quando o empreendimento não atender aos condicionantes e exigências feitas. E será concedida quando o impacto ambiental for suficientemente mitigado, compensado ou recomposto. E mais uma característica, mais uma questão, é que a lei atribui ao órgão ambiental a análise do estudo de impacto e das questões técnicas, concedendo-lhe a descrição técnica qualificada que mencionei. Não cabe a terceiros substituir o seu órgão ambiental, salvo o caso de ilegalidade ou flagrante inadequação técnica da análise feita ou das condicionantes estabelecidas. É uma interferência a ser feita, inclusive pelo juiz, com cuidado em situações peculiares.